Olá pessoal! Bem, agora que vocês já aprenderam como representar um objeto tridimensional por projeções ortogonais e também aprenderam sobre escala, ou seja, você pode ampliar ou reduzir o objeto para caber no formato que você está desenhando, vamos aprender agora um pouco sobre cotas, ou seja, vamos entender o que significa cotas. Significa o dimensionamento deste objeto, colocarmos as medidas para que a pessoa que for analisar e interpretar o desenho possa extrair as informações necessárias para fabricar essa peça. Tá? Vamos ver como que ficaria as cotas para este exemplo. Depois eu vou explicar essas técnicas de cotagem num vídeo posterior. Bem, observe que eu tenho aqui várias cotas na vista frontal, na vista lateral esquerda, na vista superior. Eu cotei aqui esta altura de 30, então obviamente não teve a necessidade de cotá-la aqui de novo. Cotei essa altura de 50, cotei esse rebaixo de 10. Observe que essa medida aqui é 15 e essa aqui é 20. Se eu não cotei este lado, obviamente eu poderia fazer essa subtração, mas como é simétrico também dá para perceber que é 15. Tá? Este lado aqui eu cotei como 30, que é o mesmo desse lado aqui de baixo. A distância até o centro desse furo aqui, tá? Que está sendo representado por essa linha tracejada aqui, o furo, e aqui também, certo? É de 55. Essa concordância que eu tenho aqui é de raio 10. Esse diâmetro ele mede 20. A distância aqui dessa linha de centro para esta linha é de 25. Tá? Observa aqui, essa peça aqui mede 80. Então, com essas medidas, eu consigo fabricar essa peça. Interessante, não? Bem, vamos entender agora os elementos da cota, que é este elemento que realiza a cotagem, realiza o dimensionamento do objeto, né? Vamos lá, vamos habilitar aqui nessa cota aqui, por exemplo, e vamos dar um zoom lá para entendermos. Se a gente for observar, olha só que coisa interessante. Eu tenho esta linha aqui, ó, que eu chamo de linha de chamada. São essas linhas aqui que estão na cota, tá vendo? Essas linhas são conhecidas como linhas de chamada ou linhas de extensão. Tá? Observa. Aqui, vamos pegar uma outra aqui, ó, a linha de extensão aqui, ou linha de chamada, tá certo? Bem, quais são as características dela? Mas vamos lá, vamos ver as outras linhas primeiro. Aqui, eu tenho essa linha aqui que é a linha de cota, é a linha principal da cota. Todas essas linhas são muito finas, tá ok, pessoal? E elas têm que obedecer aproximadamente essas dimensões. Por exemplo, do desenho até a linha de cota eu tenho mais ou menos aí de 7 a 10 milímetros. A linha de extensão, a linha de chamada passa a linha de cota em torno de 3 milímetros, tá vendo que legal? E o mais importante, a linha de extensão ou de chamada não encosta no desenho, aproximadamente aqui 1 milímetro, mas não encosta, tá certo? E a seta, que é o elemento que delimita, né, as medidas, ou seja, tanto aqui quanto aqui, ela possui uma medida bem específica, tá? Que a gente faz à mão, mas tem que ser aproximadamente esta medida, ou seja, uma seta de 3 de altura e 1 aqui de largura, tá certo? Também eu tenho a cota propriamente dito. Essa cota é o texto, né, que eu escrevo normalmente no meio da linha de cota, quando isso é possível, com uma altura de 2,5 milímetros, ok? Bem, são esses os elementos principais de uma cota que devem ser obedecidos. Beleza, pessoal?